Salve, terceirão, tudo bom? Olha só, eu ia fazer um vídeo sobre a Revolução Federalista, mas daí eu fui ampliando e a gente vai fazer um vídeo sobre o Rio Grande do Sul na República Velha. E ele acaba explicando a Federalista e outras coisas. Claro que eu podia fazer esse vídeo, e esse vídeo ele podia ter, assim, 3 segundos. Ele podia ser Júlio de Castilhos, sobe os créditos. E pronto, acabou. Não, claro que não, né, gente? Eu tô brincando. Mas, assim, não tem como falar sobre o Rio Grande do Sul no século XIX, não tem como falar sobre o Rio Grande do Sul no século XX, sem falar sobre Júlio Prates de Castilhos. Júlio de Castilhos é o político mais importante do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil nesse período. Júlio de Castilhos nasceu em 1860, num distrito de Cruz Alta, chamado São Martim. Hoje não chama mais São Martim, sabe como é que chama hoje? Júlio de Castilhos, né? Enfim, e desde muito cedo ele mostrou pendor para a política. Claro, facilita ele ser de uma família de pecuaristas, de gente que tem dinheiro, né? Enfim, toda a formação dele. Ele estudou Direito na Faculdade de São Paulo. No século XIX, existiam 2 lugares para estudar Direito no Brasil, ou em São Paulo ou em Recife. Ele estudou em São Paulo, né? E em 1882, ele tinha 22 anos, ele fundou o Partido Republicano Rio-Grandense. Então é uma época em que o movimento republicano está crescendo no Brasil, em que o movimento republicano está se estabelecendo, e ele, junto com outros militantes aqui do Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, Carlos Barbosa, Pinheiro Machado, Assis Brasil, eles vão fundar esse Partido Republicano com uma maneira de enfrentar os políticos imperiais aqui no Rio Grande do Sul. Em 1883, esse mesmo grupo vai fundar um jornal, A Federação, né, que é um jornal bem importante, né, que fez muita propaganda e que fez parte importante do debate republicano aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, em 1891, como vocês bem sabem, a gente tem a Constituição do Brasil da República Velha, depois da proclamação da República. Quem participou desse texto constituinte? Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos era deputado federal, eleito pelo Rio Grande do Sul. Ele foi um dos caras que participou da elaboração da Constituição do Brasil. Ele era um dos homens brancos de bigode. Pois então, né? Enfim, não satisfeito, nesse mesmo 1891, ele escreve praticamente sozinho a Constituição do Rio Grande do Sul. Ele escreve a Constituição do Rio Grande do Sul, e é a Constituição do Rio Grande do Sul de 1891, gente, ela é uma ode ao positivismo. Ela é extremamente autoritária, centralizadora, ela permite ao governante número infinito de reeleições, ela põe todo o poder legislativo na mão do governador, o governador pode fazer decretos, o governador pode fazer leis, enfim, ela é um grande instrumento daquela ideia de que o governo não tem que ser democrático ou ter participação popular. O governante precisa ser alguém de moral elevada, alguém mais sábio, que vai conduzir para aquilo que é melhor para todos, porque ele sabe o que é melhor para todos. Essa ideia, né, gente, que é a ideia do positivismo autoritário, é uma ideia que fica muito encravada aqui no Rio Grande do Sul e que tem no Júlio de Castilhos como principal autor, né, como principal defensor. Né? Enfim, não foi surpresa para ninguém quando, em julho de 1891, Júlio de Castilhos foi eleito governador do Rio Grande do Sul. Então, ele foi o primeiro governador eleito do estado depois da proclamação da República. Só que o que acontece logo em seguida? No dia 3 de novembro de 1891, Deodoro fecha o Congresso. É aquela confusão do governo federal, a gente já falou sobre isso. E o Júlio de Castilhos, na mesma hora, apoiou com muita força o Deodoro. Porque dentro daquilo que ele acreditava, de um governo autoritário, de um governo de violência, de um governo forte, o Deodoro estava certo. Só que esse apoio para o Júlio de Castilhos, do Júlio de Castilhos para o Deodoro, pegou muito mal para ele. Por que isso pegou mal para ele? Pegou mal para ele porque os caras que estavam com ele, que também eram muito poderosos à época, o Assis Brasil, o Pinheiro Machado, eles olha, cara, a gente não tá junto nessa não. A gente acha que o governo tem que ser republicano, mas de outras formas. O Júlio de Castilhos, então, perde apoio local e no dia 12 de novembro ele renuncia. Ele renuncia, ele sai da presidência do Rio Grande do Sul
e ele renuncia, ele dá um vaticínio, ele diz, olha só, eu tô saindo, mas eu vou voltar. Eu vou voltar e são vocês que vão pedir. Enfim, de novembro de 91 até 1893, a gente tem um período menor de 2 anos, o Rio Grande do Sul teve 18 governadores. Foi um caos. Foi um caos. O período é chamado período do governicho, né? Porque sequer tem um governo, né? Enfim, a gente tem governadores, a gente tem junta, vai, volta. Tem vários nomes de ruas de Porto Alegre que, enfim, durante esse período foram governadores. É bastante gente, é bastante coisa acontecendo. E em 25 de janeiro de 1893 acontecem eleições e quem é que se elege governador do Rio Grande do Sul? Júlio de Castilhos, cumprindo a profecia, né? Ele disse, eu vou voltar e vocês é que vão pedir para eu voltar. Ele voltou. Só que essa volta do Júlio de Castilhos, ela foi muito condenada por quem já dizia que ele era ditador, quem não gostava dele. E aí a gente vai ter todo um movimento de políticos monarquistas do Rio Grande do Sul que tinha inclusive se exilado. Gente que tinha saído do Rio Grande do Sul quando da proclamação da República e agora vai pegar suas tropas, seus homens armados. A gente está falando de caudilhos, né? A gente está falando de coronéis, e esses caras vão voltar para o Rio Grande do Sul. Gumercindo Saraiva, Joca Tavares, eram políticos importantes do período. O grande líder deles é o Gaspar Martins. Gaspar Martins era amigo pessoal do Dom Pedro II, foi o primeiro-ministro, era o tribuno, e ele vai ser o símbolo desse movimento armado que a partir de fevereiro de 93 invade o Rio Grande do Sul e bota o Rio Grande do Sul numa guerra civil. De um lado, o Júlio de Castilhos, com o apoio do governo federal, né, o Floriano Peixoto é brother do Júlio de Castilhos, com o apoio do governo federal, e do outro lado, o Gaspar Martins, né, que, na verdade, é o grupo dos monarquistas, mas eles se chamam de federalistas, que não podem ser monarquistas, né? Enfim, se junta com os revoltosos da Marinha, que também estão contra o Floriano Peixoto. São facções políticas se enfrentando. O grupo do Gaspar Martins acaba ficando conhecido como Maragatos, que era uma alusão depreciativa, quem saía do país e voltava, enfim, tinha a ver com um negócio lá da Espanha. Enquanto que o grupo do Júlio de Castilhos fica conhecido como pica-paus, né, por causa do uniforme que eles usavam. Bom, a Revolução Federalista, gente, esse confronto entre pica-paus e maragatos aqui no Rio Grande do Sul foi um banho de sangue no estado, né, que durou 2 anos e teve aproximadamente 10 mil mortos. Vocês querem comparar? A Revolução Farroupilha durou 10 anos, durou 5 vezes mais, e ela teve aí cerca de 3 mil mortos. Essa revolução, a Revolução Federalista, ela vai ser marcada como a revolta da degola, porque não se fazia prisioneiros, não tinha onde prender as pessoas. Então o que se fazia? Se falava até em termos divertidos, bota a gravata vermelha no vivente. Como assim? Abre o pescoço de um lado ao outro e bota a gravata vermelha, que é o sangue que ia escorrer, né? Nesses termos, né? Há relatos que se fazia, inclusive, brincadeiras do tipo, pega 2 prisioneiros, 2 degoladores, 1, 2, 3 e já, degola e vê qual deles consegue correr mais longe, com o pescoço cortado. Então, assim, muito do mito da selvageria, da brutalidade do Rio Grande do Sul, que tem relação com a gente até no futebol, está relacionado lá com a Revolução Federalista, né, gente? Enfim. Bom, Júlio de Castilhos vence. E a partir dessa vitória, Júlio de Castilhos vai instalar aquele governo positivista aqui no Rio Grande do Sul. Ele vai exercer um mandato como governador e depois ele meio que se retira da política gaúcha. E aí a gente tem a segunda figura mais importante da história política do Rio Grande do Sul no período, que é Antônio Augusto Borges de Medeiros. O Júlio de Castilhos, ele saiu do governo em 1898 e ele morreu em 1903. Ele morreu relativamente cedo, né? Ele tinha aí 40 e poucos anos, né? Enquanto que aí o Borges de Medeiros foi governador do Rio Grande do Sul por 2 mandatos. Aí a gente tem um governo do Carlos Barbosa, que era cupincha, era amigo do Borges de Medeiros, e depois disso o Borges de Medeiros vai ser governador por mais 3 mandatos.
Ele governou o Rio Grande do Sul por 5 mandatos. Não são 5 consecutivos, porque tem aquele do Carlos Barbosa ali no meio. Mas o Borges de Medeiros foi o cara que pegou todo aquele projeto positivista do Júlio de Castilhos e ele aplicou. E isso aparece até na arquitetura do centro de Porto Alegre. O Palácio Piratini, a praça, a gente chama Praça da Matriz, né, gente? Aquela praça se chama Praça Marechal Deodoro, né, que tem um monumento ali no meio, e aquele monumento é um monumento ao Júlio de Castilhos, né? Inclusive depois a gente poderia falar sobre isso. Mas o prédio do tribunal, a biblioteca pública, a prefeitura de Porto Alegre, todos esses prédios têm uma arquitetura que evoca as ideias do positivismo. O Borges de Medeiros, gente, ele vai se agarrar no poder com muita força e o poder dele vai ser contestado quando ele se elege em 1823. Em 1822, ele participou daquela tentativa de não deixar o Arthur Bernardes se eleger, né, da reação republicana, e isso acabou fazendo com que a reeleição dele, a reeleição dele em 1923 fosse contestada. E aí o que a gente vai ter? Outra revolta, a Revolução de 23. A Revolução de 23, ela é, para muita gente, a revanche daquela que aconteceu 30 anos antes. Agora quem lidera a oposição é o Assis Brasil, que já foi parceiro, né, foi um dos fundadores do Partido Republicano Rio-Grandense. O Assis Brasil ele se junta com outros maragatos e eles vão formar o chamado Partido Libertador, cuja ideia é libertar o Rio Grande do Sul do castilismo e do Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros, que tinha sido chamado de chimango num poema do Ramiro Barcelos, né, gente? Então por isso os partidários eles são chamados de chimangos. O Borges de Medeiros ele pega em armas de maneira muito forte e a gente vai ter de novo uma guerra civil aqui no Rio Grande do Sul. A solução da guerra civil ela vem com o Pacto de Pedras Altas em 1923, que na verdade era tudo que o Borges de Medeiros queria, porque o Pacto de Pedras Altas ele garante assim: Borges de Medeiros assume para o seu 5º mandato. Só que ele não pode mais ser candidato à reeleição. E isso, na verdade, era tudo que ele queria. Porque assumir em 1823 e ficar no poder até 1828 deu para o Borges de Medeiros a força que ele precisava para fazer o seu sucessor, que foi Getúlio Vargas, que foi eleito governador em 1828, mas em 1930 teve que sair para dar um rolê ali adiante. Enfim, a política do Rio Grande do Sul, então, ela é marcada pela truculência, pela ditadura, pelo projeto positivista e por Júlio de Castilhos. E por essas duas revoltas, né, gente?